Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil. Olá, eu sou André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos falar sobre as soluções para tratar os scrappings dos modelos de inteligência artificial. Vou explicar. O mercado começa a apresentar algumas soluções para proteger a propriedade intelectual e criar novas formas de monetização para quem produz conteúdo. Os modelos de inteligência artificial generativa, os LLMs, usam o conteúdo que nós mesmos produzimos para que eles possam gerar os conteúdos deles. E, a partir daí, abre-se uma discussão enorme sobre propriedade intelectual, direito de imagem, enfim, uma série de elementos que vão determinar como o conhecimento vai ser produzido a partir de agora, como a cultura, os memes e as informações que a gente consome vão ser produzidas. Então, a gente precisa definir quais vão ser as regras desse jogo. Antes da gente começar a falar sobre elas, eu quero dizer que esse podcast é um oferecimento do SAIS, líder em Analytics, e também te convidar para entrar para a nossa comunidade lá em www.mittechreview.com.br/assine. Rafa Coimbra, a gente viu lá no MTech uma proposta de resolver essa história toda com blockchain. A proposta que foi apresentada foi de migrar conteúdos para um servidor com distribuição via blockchain e com a prerrogativa do produtor do conteúdo determinar de que maneira aquele conteúdo pode ser produzido e também de cobrar, se quisesse. A Adobe está desenvolvendo uma solução chamada Content Authenticity, que é um exemplo de como os criadores podem optar por não permitir que suas obras sejam usadas no treinamento dos algoritmos de inteligência artificial. Essa ferramenta que a Adobe lançou, ela também facilita a aplicação do que eles chamam de credenciais de conteúdo, que funcionam como uma espécie de assinatura digital, permitindo que os artistas mantenham o controle das suas criações e reforça também a transparência. Essa é uma questão importante. No entanto, essa proteção não é infalível e o impacto dessas soluções depende da adoção dos desenvolvedores de IA. Como você vê o equilíbrio entre a liberdade de inovação desses modelos de LLM e o direito dos criadores protegerem as suas obras, Rafa? É uma questão, André, que está se intensificando, porque, no fundo, o que a gente está discutindo aqui é um problema que precede a inteligência artificial generativa. Então, quem produz conteúdo, pode ser uma música, uma foto, uma imagem, uma ilustração, já tinha esse problema, que era o fato de, uma vez que isso cai no mundo digital, cai na internet, alguém vai lá, dá uma gulgada, acha uma foto, acha um conteúdo, faz o download daquilo, copia, transforma e usa, muitas vezes sem que a pessoa, o criador daquele conteúdo, tenha autorizado esse uso para fins recreativos, comerciais, seja lá o que for. O que acontece é que agora com a IA generativa esse processo ele é muito mais rápido e poderoso de apropriação de conteúdo, muitas vezes nem se sabe como se apropria esse conteúdo e a coisa começa a complicar. E aí, André, surgem essas iniciativas. Você falou, a gente discutiu semana passada uma que tinha blockchain. Essas iniciativas que a gente está comentando aqui hoje não tem blockchain porque é algo que é mais complexo, é algo que teria que ter uma migração em massa para essa rede, e a gente sabe que na prática isso é mais difícil de acontecer, não estou dizendo que é impossível, mas é bem difícil. E aí surgem essas iniciativas de você tentar criar protocolos, modelos, como se fossem marcas d'água, como se fossem assinaturas digitais sobre aquele conteúdo criado. Essa proposta da Adobe, ela nasce de uma chamada C2PA. Vou traduzir aqui para português, que é Coalizão para Proveniência e Autenticidade de Conteúdo. Então, é uma aliança que tem Adobe, ARM, Intel, Microsoft, TrueEpic, são grandes empresas de tecnologia que têm interesse em promover essa proteção. E esse C2PA
nada mais é do que um conjunto de camadas. Toda vez que você cria um conteúdo, você pode estabelecer na programação ali daquele conteúdo um conjunto de metadados que vão registrar o passo a passo. Então você diz ali, eu sou o Rafael, eu criei nessa data esse conteúdo, ele pode ser usado assim, assim, assado. E toda vez que alguém mexer naquele conteúdo, esse registro, como se fosse uma linha do tempo digital, vai sendo gravado naquele mesmo arquivo. Então, eventualmente, daqui a 1, 2 anos, eu posso encontrar esse material e eu vou ter todo o registro de quem mexeu e com que direito mexeu no material que eu publiquei. Só que uma coisa, André, é estabelecer protocolo, então já existe um protocolo. Outra coisa é fazer com que as pessoas usem. E aí eu acho interessante essa iniciativa da Adobe, porque ela, na verdade, está transformando o que seriam esse conjunto de regras em algo aplicável. Não à toa ela criou esse aplicativo. Então, a partir do início do ano que vem, ela está disponibilizando de uma maneira gratuita. Ela tem um interesse, obviamente, de fazer com que as pessoas usem as suas soluções, Photoshop, por exemplo, mas é algo à parte. Então, ela cria um aplicativo, ela faz com que esse protocolo, que eu expliquei aqui de maneira rápida, mas que é complicado, seja usado de forma muito simples, gratuita para qualquer um, inclusive dando acesso aos códigos, inclusive permitindo que outras pessoas utilizem essas informações, essa tecnologia, de uma maneira que elas possam também cocriar e amplificar o uso desse tipo de tecnologia. Novamente, é uma iniciativa interessante. Eu acho que quanto mais empresas, sobretudo essas grandonas, que ditam as tendências do mercado, elas se unirem, não numa briga para dizer quem vai determinar, ser a dona da bola do novo padrão, mas que elas consigam se unir numa grande aliança e elas ofereçam essas soluções. Isso já é um grande passo, porque, obviamente, a gente está falando de um mercado que vai lidar com profissionais e vai, de certa forma, reduzir esse tipo de copia e cola. E, no caso aqui da Adobe, do C2PA, também a Adobe está deixando muito claro que ela não usa as informações, o conteúdo dos produtores de conteúdo para treinar a inteligência artificial. Mas, obviamente, se você também quiser dar autorização para as IAs usarem, aí fica a critério de cada um. Mas essa transparência, essa disseminação de ferramentas que possibilitem esse controle por parte dos criadores, eu acho que é uma coisa bem interessante. Aros, tem uma outra proposta que foi criada pela Universidade de Chicago, chamada Nightshade, que ela meio que envenena essas imagens, ela cria camadas adicionais na imagem para impedir que elas sejam utilizadas por modelos de IA. Só que esses métodos, embora inovadores, eles podem ser contornados e também isso levanta uma discussão sobre o papel das empresas de tecnologia na criação de normas e protocolos para o uso desses dados, como o Rafa trouxe agora. Você acha que ferramentas como Nightshade ou Content Authenticity da Adobe, eles podem realmente fazer frente ao uso indiscriminado dos dados de IA? Quais são os desafios para que essas tecnologias sejam amplamente adotadas? Bom, a discussão sobre esse tipo de protocolo, essa é uma boa definição que o Rafa traz, né? A gente tem um protocolo que vem sendo criado, mas ele só vai ser amplamente difundido e ele só vai alcançar as pessoas de maneira ampla e restrita a partir do momento em que justamente as empresas entenderem que elas devem se orientar nesse sentido. E aí tem alguns instrumentos, alguns expedientes que criam esse tipo de movimento. O primeiro deles é a união espontânea de todas elas, entendendo que a proteção do usuário, então a proteção do próprio ecossistema precisa vir adiante desse desenvolvimento desenfreado que a gente vem assistindo de bases e mais bases e mais bases de dados para alimentar esses motores, essas engrenagens de inteligência artificial. Então, vamos entender que até aqui a gente avançou num ambiente quase sem leis
e que a partir desse momento a gente precisa proteger esse ecossistema, porque senão ele naturalmente começa a canibalizar partes de si. Então, as empresas, de maneira espontânea, olham para isso. Acho difícil que isso aconteça? Acho. Nós estamos num movimento em que a Meta, por exemplo, acaba de colocar no mercado mais uma inteligência artificial, em que o anúncio de que chega agora para concorrer com a OpenAI, concorrer com as iniciativas da própria Apple, do Google, e ela agora lança para dentro do seu ecossistema. Ou seja, é de fato uma corrida, uma competição. E elas não estão muito preocupadas em criar barreiras, em criar limites para que esse processo aconteça. O Google tem um ecossistema gigante, a Meta tem outro ecossistema gigante, por aí vai, e elas usam os expedientes que estão à disposição para isso. Então, esse movimento orgânico não vai acontecer. O segundo movimento que poderia induzir a adoção de um protocolo é o movimento por meio de regulação. E aí a gente tem algumas iniciativas de regulação que não conseguem alcançar toda a complexidade do que hoje é o debate sobre inteligência artificial, porque a gente não consegue entender o começo, o meio e o fim dessa história. É tudo ainda uma grande maçaroca, o legislador não tem clareza, e aí, em algum limite, o que a gente tem? E aí, olhando de fora, e o nosso papel é fazer essa leitura como um observador externo. Quando a gente olha de fora, o que a gente tem é, em um cenário, um regulador que pode estar, a partir de alguns critérios estabelecidos, limitando o desenvolvimento tecnológico, impedindo, tentando criar barreiras, né, fricção para a inovação, e aí, portanto, ele é nocivo, a ação, né, desse agente. Do outro lado, algum modelo que não dá conta dessa complexidade, ele deixa brechas e mais brechas abertas, e aí é uma legislação inócua, uma regulação que não cumpre com o papel e vai ser atropelada pelas Big Techs. E aí, no meio desse modelo, o que está no meio do caminho, a gente discutiu há um tempo atrás isso aqui, que seriam os outsiders, né? O papel das empresas que não necessariamente estão aí no topo. Então, não é uma OpenAI, mas é uma outra iniciativa que surge por fora. Esse cara menor, como ele não tem força para brigar como um gigante, ele acaba brecado nos dois cenários. Ou numa regulação muito extrema, ou numa regulação muito frouxa. E aí, de novo, as Big Techs elas se saem bem nesse jogo. E aí, quando a gente olha esses dois cenários, parece um ambiente absolutamente desesperançoso, em que nós vamos seguir com um movimento de canibal, cada um fazendo aí o inferno que pretende fazer. Só que tem acontecido um outro jogo, e é esse o jogo em que, por exemplo, talvez a sinalização da Adobe seja mais interessante. A gente assistiu isso com a indústria da música, a indústria do cinema com os streamings e etc., que é um movimento dos produtores de conteúdo, ou seja, os setores abraçando essas iniciativas e buscando parcerias com grandes players para dizer o seguinte: olha, precisamos proteger o core aqui desse negócio, porque senão tudo isso aqui vai ruir. Nós estamos acabando com uma indústria, e essa indústria tem um papel importante. Então, a indústria da música fez esse jogo com um lobby setorial, vamos dizer assim, junto de plataformas como Spotify, como Google e etc., e conseguiu se proteger e criar um ambiente em que, em alguma medida, hoje é o ganha-ganha. Existe um jogo que é interessante para todo mundo. Talvez o que venha a acontecer aqui, pensando no caso específico dos artistas, e a gente está falando de um movimento bem grande, essa aproximação e essa sinalização por meio desses recursos, seja uma plataforma como essa que a Adobe coloca, ou iniciativas como o Nightshade, não importa. A associação de um movimento que nasce, induzido pela indústria da tecnologia, ou seja, eu tenho aqui algo que não é uma bala de prata, mas que pode oferecer uma perspectiva positiva, e isso passa a ser abraçado pelo ecossistema, e esse ecossistema, nesse caso, muito específico, muito segmentado, gera ali uma adoção forçada desse protocolo, porque eu tenho interesses comuns ali nas duas pontas.
Eu acho que aí, no meio do caminho, é onde a gente vai encontrar, não por força de um movimento único da plataforma ou de do regulador, mas no meio do caminho, quando aqueles que são diretamente afetados começam a se mobilizar, eu passo até essa adoção mais ampla. E aí a gente vai ter o que seriam as entidades representativas desses setores abraçando isso e pressionando para uma mudança. E aí não é uma solução 100%, e aí eu concordo muito com a frase do CTO da Adobe, quando ele diz que quem diz que quem apresenta uma solução 100% funcional está mentindo. Não existe uma bala de prata. Mas existe a possibilidade de a gente abraçar um número maior de possibilidades e aí entra nisso esse ganha-ganha. Então, acho que o caminho, André, está nessa aproximação, em que a comunidade, aqueles que representam setorialmente, né? Então, tem, sei lá, grupos de artistas, sindicatos, e aí tem as empresas que defendem os direitos. Aí esses caras se juntam e essa associação, em colaboração com a plataforma, acabam fazendo a adoção desse tipo de protocolo ou de modelos como esse para que isso aconteça. O regulador sozinho não é o caminho, nem a plataforma. A plataforma só está olhando essa corrida e a gente já entendeu hoje que essa é a nossa corrida espacial, né? Ela é a briga do momento e ela não tende a se tornar menor. Ela só vai escalar à medida que o tempo passe. Pois é, nessa escalada, Rafa, eu fico pensando se, quando a gente tenta proteger os artistas, essas ferramentas também criam um ambiente de vigilância digital sobre quem utiliza o conteúdo. Você acha que isso pode comprometer a privacidade dos usuários, dos criadores, ou é um preço justo a se pagar pela proteção dessa propriedade intelectual? É um ponto interessante, André. Eu acho que sim, toda vez que você registra, né, e no caso aqui, se a gente está trabalhando com propriedade intelectual, se a ideia é realmente estabelecer ali uma espécie de um contrato em que você vai determinar as suas regras, nada mais fácil de se fazer que não colocar a sua identidade ali, né, o seu nome, sei lá, algo que te represente. Como é que você vai provar que você é você? É claro que a gente poderia pensar em soluções mais sofisticadas, anonimizadas, como, novamente, blockchain, mas a parte mais fácil seria você colocar ali nome, sobrenome, CPF, endereço, telefone, alguma coisa que te identifique. E a gente sabe que em meio digital, mais uma vez, essa informação ela circularia ali de uma forma que, sim, poderia comprometer a autenticidade a identidade, né, e a privacidade dessas pessoas. Então, é um ponto, sim, de preocupação, mas, novamente, a gente está numa indústria, a gente está falando aqui de casos mais profissionais e é um preço a se pagar. Todo mundo que está trabalhando dentro de uma indústria, de alguma forma, acaba tendo ali sua identificação. Acho que vão criar camadas de anonimização desses dados sensíveis, deixando só nos protocolos, visivelmente, aqueles dados que realmente sejam necessários, mas eu acredito que, de alguma maneira, André, a gente vai encontrar não só uma solução técnica, mas também eu acho que algo baseado em algum novo modelo de negócio. Eu estava pensando aqui, enquanto vocês estavam falando da indústria, por exemplo, de música, e a gente teve um problema lá no passado que era, quem é mais antigo vai lembrar, né, do Napster, quando as pessoas começaram a trafegar músicas peer-to-peer de maneira ilegal, né, roubando ali e transacionando o conteúdo de pessoas, de artistas musicais. E aí, num determinado momento, alguém veio com uma solução, né? A gente lembra lá da Apple, veio com uma solução de se vender música mais barata digitalmente, você não precisa comprar o álbum inteiro. Isso já trouxe pessoas que viram que fazia sentido você pagar um pouco a mais, mas não ter trabalho de ficar baixando música pirata. Depois você vem com soluções como o Spotify, em que você paga uma assinatura. E veja, novamente, você tem um problema tecnológico, mas você tem também um problema de mercado. E eu acho que em algum momento a gente vai encontrar uma solução parecida, não igual, parecida que eu digo, de encontrar uma solução em que faça sentido para que produtores de conteúdo, no caso aqui eu estou falando mais de fotografia digital, ilustrações digitais, mas que se encontre um modelo em que
todo mundo ganhe, sabe? Que haja ali uma remuneração. Claro, sempre vai ter alguém que vai reclamar, eu ganhava mais, agora eu ganho menos, mas de alguma maneira talvez exista ali uma solução mercadológica que faça sentido e se pare de copiar, usar de maneira completamente de graça e ilegal esse conteúdo. Arus, as pesquisas vêm mostrando que muitos artistas se sentem, ou pelo menos relatam se sentir desprotegidos e inseguros sobre o futuro das suas criações no ambiente onde acontece cópia e manipulação digital. Você acha que a melhor estratégia é resistir ao avanço de inteligência artificial ou tentar incorporar essas novas tecnologias nas próprias criações, talvez encontrando ali algumas maneiras inéditas de se expressar e de produzir arte? Eu acho que resistir hoje já não é mais uma opção, né? Eu acho que é preciso abraçar. É óbvio que não com a mentalidade de que toda expressão artística a partir de então passará a ser resultado da interação homem-máquina. Não acredito nisso. Mas há modelos em que a gente pode começar a explorar essa realidade. E eu fico pensando, né, ouvindo o Rafa falar, eu me lembro do caso de artistas que em um dado momento, sob a alegação de que não estavam satisfeitos com o modelo que foi convencionado pela indústria fonográfica para os streamings, por exemplo, ou tiraram os catálogos dos streamings, e foi legítimo, e logo depois lançaram plataformas proprietárias para fazer a autogestão, mimetizando esse modelo do streaming, mas agora eu sou dono do meu catálogo, você quer me ouvir, você vai buscar lá. E outros lançaram a própria ferramenta. A gente tinha lá o exemplo, acho que é o Tidal, né, se não me engano, que era um streaming que competia com o mainstream lá do Deezer, Spotify e afins. E o Tidal, ele tinha a premissa de oferecer uma qualidade, enfim, uma experiência diferenciada. Eu nem sei hoje, em termos de mercado, qual é o tamanho dessa plataforma, nem se ela está no ar, para ser honesto. Mas eu me lembro que a discussão no começo era de que era uma proposta diferenciada para quem estava buscando um outro tipo de modelo, mas ela trazia também referências do que essa nova versão da indústria, já digitalizada, né, dentro do serviço de streaming, propunha. Então, talvez seja exatamente isso que a gente vai encontrar aqui com a inteligência artificial. Os artistas vão passar a operar de uma outra maneira, sendo remunerados, encontrando modelos de remuneração, e eventualmente aqueles que entenderem que o que se convencionou como meio do caminho não atende ao que eles vislumbram ou aquilo que filosoficamente eles não defendem ali para a arte deles e etc., eles vão buscar um caminho independente, uma terceira via ali, não sei. E é legítimo. Agora, lutar contra isso e dizer assim, olha, eu vou ficar fora disso aqui, eu não quero fazer parte disso, eu não quero ter contato com isso, eu acho que fica cada vez mais difícil, né? Porque existe também uma agenda que se coloca, e essa agenda ela impõe para onde o mercado está olhando, onde os investimentos vão estar acontecendo, quem vai se destacar, quem vai ficar como ponto de referência ali para grandes discussões ou para tendências e afins. E aí negar isso pode, de alguma maneira, ter o efeito do ostracismo. Ou você vai se tornar alguém que sobreviveu e você vai virar cool porque você é analógico, né? Você lutou contra esse novo movimento, você não quer fazer parte de nenhuma maneira desse universo. Mas aí também esses vão ser talvez ali a menor parte, mas essa interação com o digital e com a inteligência artificial, eu não acho que ela seja hoje passível de uma supressão, assim, eu não vou desaparecer desse universo, eu vou impedir que isso aconteça. Eu acho muito difícil. Inclusive, um dos pontos que a gente viu lá no MTech, uma das coisas que mais chamaram a nossa atenção foi uma proposta de uma espécie de um SEO
para os modelos de LLM, a hipótese é que se a tua marca, a tua empresa, o teu nome, a tua obra não aparece nas respostas dos modelos de inteligência artificial, você vai acabar sumindo, porque as pessoas vão usar cada vez mais esses modelos como referência de busca e se você não aparecer lá, você acaba sumindo do mapa, literalmente. Essa discussão ainda vai render alguns episódios, eu aposto, meus amigos. Bom, enquanto isso, está na hora de encerrar esse capítulo e abrir outro. Eu pergunto para o Rafa. Rafa, no que você vai ficar de olho essa semana? O que mais você precisa saber? Tô de olho, André, num anúncio da Zoom de vídeos que tem muita relação com o que a gente acabou de conversar. A partir de algum tempo aqui para frente, será possível criar um avatar de você mesmo e mandar esse avatar para a reunião. É pré-programado por enquanto, é gravado. Então você grava um vídeo, a ideia da máquina é te clonar. Então você permite, obviamente, para a Zoom que ela crie esse avatar e aí, a partir do teu clone, do seu gêmeo digital, a Zoom permite com que você escreva um texto. Quero participar de uma reunião e mandar um recado para a minha equipe. Você vai, escreve o texto e o seu avatar vai ser gerado em áudio e vídeo, com a sua voz sintética, com o seu rosto sintético, e você vai poder mandar esse clipe para a reunião. Pode programar, pode mandar para o e-mail, pode mandar lá para a hora do Zoom, pode escolher quem vai receber a sua mensagem. É um novo mundo que está se descortinando e vai ser pago, é um recurso a mais, e que eu estava falando que tem relação com o que a gente estava falando, porque, obviamente, eles já estão pensando em possibilidades de deepfakes. Então, vai chegar, eventualmente, você achando que está conversando com o avatar de alguém. Num primeiro momento, você vai até identificar que é um avatar, mas pode ser algo que foi gerado artificialmente por uma outra pessoa, se fazendo passar por você. Mas eu imagino que, com a evolução desse tipo de tecnologia, lá para frente, a gente vai ter não só esses avatares pré-gravados, mas clones em tempo real. E aí a coisa vai complicar ainda mais, porque vai ser muito difícil você identificar se realmente tem uma pessoa ali do outro lado da tela, se aquilo ali é um avatar autorizado ou copiado. Vai ter um problema aí para frente, mas de qualquer maneira acho que vai ajudar muita gente aí que não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, em todas as reuniões ao mesmo tempo. É uma forma de se multiplicar digitalmente. E você, Carlos Aros, de olho em quê? Não, vou dar o detalhe dessa história que eu citei há pouco, do Meta AI, né? Ele está disponível para o WhatsApp, para o Instagram, para o Facebook, para as plataformas, né, da Meta. É um assistente de inteligência artificial, vai operar num modelo muito parecido como o ChatGPT dentro dos serviços. Então, ajudar na criação de textos, enfim, imagens e construção de atividades e tal, e fazer um mergulho mais profundo em temas. Então, como funciona dentro do esquema do ChatGPT? Ele vai poder ser acessado por uma plataforma independente, o Meta.ai, e o grande ponto aqui é entender como a Meta está trabalhando isso dentro de um ecossistema já bem grande, né? A Meta tem um volume enorme de usuários, e a partir dessa sinalização deles de que hoje esse assistente já tem mais de 500 milhões de usuários ativos no mês, a tendência é que, em função desse volume grande, uma base instalada muito grande, a Meta tem aí uma projeção ao longo dos próximos meses que faça com que ela rivalize ali ombro a ombro com dois players, né, Google e OpenAI, que já estão um pouco mais bem posicionados nesse mercado. A grande questão aqui me parece ser, de novo, o que está por trás dessa engrenagem, né? As críticas que são feitas a modelos de IA buscam sempre a referência se tornou o ChatGPT e as evoluções todas que ele conseguiu apresentar ao longo desses últimos anos, né, dos últimos meses, sobretudo. Então, o desafio desses entrantes é promover uma experiência similar àquela que
já vem sendo apresentada, que já vem sendo entregue. Eu acho que a tendência é positiva, porque a integração, sobretudo aqui no Brasil, quando a gente olha a penetração de WhatsApp e Instagram, não vou nem olhar o Facebook tem perdido usuários, mas ainda tem uma base instalada interessante, mas vamos olhar os que estão no hype, o Instagram e o WhatsApp, e a preferência do brasileiro por essas plataformas, a tendência é que essa integração passe a ser bem interessante e impulsione o uso do serviço. Por outro lado, a gente não pode desconsiderar que a Meta chegou atrasada em alguns outros recursos, de, por exemplo, pagamentos dentro do WhatsApp, que seria uma grande promessa. O atraso dela em relação ao movimento do mercado, e aí vou ignorar que houve um jogo muito espertinho do Banco Central ao segurar autorizações e etc., mas fez com que esse serviço, que poderia rivalizar com o Pix, por exemplo, não prosperasse. Hoje ocupa uma fatia muito inexpressiva ali do mercado. Mas é interessante a gente ver como isso vai acontecer. Com um dado interessante para esse lançamento da Meta, né? Houve uma sinalização da ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, pedindo mudanças na maneira como estavam descritas as políticas de privacidade. E aí, falando sobre coleta de dados e etc., na linha com que nós discutimos há pouco. E aí esse modelo foi ajustado para atender à adequação pedida pela ANPD. Então é interessante como o regulador já trabalhou para tentar, de alguma maneira, colocar um limite, um freio sobre a plataforma. A Meta aceitou e fez os ajustes, e parece que houve um encaminhamento positivo. Mas ainda assim há uma bandeira amarela ali, uma sinalização de atenção, porque a ANPD diz que é preciso melhorar os termos e fazer com que eles sejam ainda mais claros e menos agressivos aos usuários, para que houvesse uma adequação às regras brasileiras. Então, a gente tem um cenário interessante aqui. Um novo entrante, um posicionamento firme do regulador. É um momento muito bom para a gente acompanhar tudo isso que a gente vem discutindo aqui nesse episódio e, sobretudo, ao longo dos últimos programas. Hora de ir, chegada a hora, mas antes eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS. Rafa Coimbra, meu amigo, até a semana que vem. Até semana que vem, André, Aros e a todos que nos ouvem. Estaremos aqui conversando mais sobre assuntos intrigantes como este de IA e direitos autorais. Até semana que vem. Carlos Eros, grande abraço. Grande abraço, André Miceli, Rafa Coimbra e você que nos ouve. A gente se encontra na semana que vem. É isso, semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil, e a gente segue por aqui falando sobre tecnologia, negócios e sociedade. Grande abraço para você que nos ouve. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.